Um francês de 58 anos chamado Xavier Dupont tirou a vida de sua mulher e seus 4 filhos em 2011. O crime foi tão brutal que apareceu na série Mistério Sem Solução da Netflix e até hoje é repleto de perguntas não respondidas. Rala Rala Kif, com meus amigos, como vocês estão? É um prazer estar com todos vocês novamente para mais um vídeo aqui do canal. E para você que é novo e gosta de casos criminais e histórias bizarras, eu te convido a você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde mais nenhuma novidade por aqui. Beleza, pessoal? E também já vai deixando seus likes aqui embaixo para estar ajudando no engajamento do canal e me motivando a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Bom, meus amigos, pedidos feitos, agora sem mais conversa, e vem comigo por nossa história de hoje. No começo do ano de 2011, um crime chocou o país da França: a chacina contra a família Dupont de Ligonnès. Na época, foram encontrados os corpos de Agnes Dupont e seus 4 filhos, que estavam enterrados em um jardim na cidade de Nantes, que era onde eles viviam. A perícia, na época, determinou que as mortes ocorreram em abril e o principal suspeito pelos crimes seria o próprio Xavier, esposo de Agnes e pai das crianças. Desde então, ele é considerado um dos homens mais procurados do país na época do crime. Quando o crime aconteceu, Xavier tinha 50 anos e foi nascido em Versalhes. E foi na cidade natal que ele conheceu a Agnes e se apaixonou por ela. Juntos, eles tiveram 4 filhos: Arthur, de 20 anos, Thomas, de 18, Anne, de 16 e Benoit, de 13. Vale lembrar, meus amigos, que essa era a idade das crianças no momento em que ocorreu o crime, ok? Tempos depois, os Dumont se mudaram para Nantes, uma comunidade localizada perto do Rio Loire, em que nos últimos anos atraía os olhares de diversas famílias por se tornar um importante centro econômico do país. Em virtude do estilo de vida charmoso e rural do local, muitas pessoas se mudaram para lá recentemente. Todos os que conheciam os Dupont na época tinham a certeza que aquela era uma família amorosa e longe de problemas, quase uma família perfeita, né? Descritos como perfeitamente normais, e eram sempre vistos em momentos de alegria e diversão entre família. Além da elegância da casa que a família vivia, eles também possuíam uma ótima estabilidade financeira. O Xavier tinha 3 carros luxuosos e seus filhos eram frequentadores de uma escola católica muito bem conceituada. E eles sempre se destacavam nos estudos e no coral da igreja. Agnes, por sua vez, ensinava catecismo. Um ano antes da tragédia, Xavier começou a frequentar um clube de tiros no arredores da cidade de onde ele morava. Por lá, dava alguns tiros com a espingarda que herdou de seu pai, arma que qual sempre quis aprender a usar. Com essa motivação, passou a frequentar o local com certa regularidade, muitas vezes, inclusive, acompanhado de seus 2 filhos mais velhos. O dono do clube na época, após saber do crime, disse que jamais suspeitou de seu comportamento. Muito pelo contrário, eles achavam, diversas vezes, que ele chegou a ser até convidado para jantar na casa da família Dupont, e que ele sempre teve a visão sobre a família como todo mundo tinha, né, de uma família unida e amável. Ele relatou ter visto o casal sempre rindo e ficava de mãos dadas em diversas ocasiões. Já no final de março e início de abril, pouco antes do crime, Xavier passou a frequentar o lugar com mais entusiasmo, 4 vezes por semana. Além disso, outro ponto que chamou a atenção foi que ele havia adquirido um silenciador para a espingarda e que Xavier comprou outros equipamentos que passaram a ser suspeitos após o crime acontecer, como, por exemplo, saco de lixo, detergentes, uma pá
e até mesmo um carrinho de mão de 2 rodas. No dia 3 de abril, um domingo, Xavier levou sua família para jantar fora, em um restaurante na cidade de Nantes mesmo. Tudo parecia normal, mas provavelmente aquele foi o momento em que ele planejou para se despedir de sua própria família. Na noite seguinte, o macabro plano foi posto em prática. Com sua espingarda calibre 22, acoplada de um silenciador, Xavier matou toda a sua família, um a um, possivelmente enquanto estavam dormindo no meio da noite. Além dos filhos e da esposa, ele também ceifou a vida dos 2 cachorros da família, que foram mortos do mesmo jeito. A família ficou desaparecida por semanas antes de as autoridades descobrirem os crimes. As janelas da residência estavam fechadas, ninguém tinha sinal deles, por onde eles andavam, onde eles estavam. Nenhum dos filhos da família foram vistos. O telefone não era atendido e a casa era tomada por um silêncio total. As autoridades procuraram o alegado assassino, mas sem sucesso. A polícia até montou um VAR no sul da França, ou seja, uma grande operação pessoal policial para apanhar depois de várias testemunhas terem garantido que o homem estava em um mosteiro dessa região. Mas as informações, infelizmente, eram falsas. A polícia não encontrou nenhum homem suspeito. Então a polícia decidiu começar as primeiras buscas na própria residência do Xavier, mas na época não encontraram nada em comum e nada de suspeito naquele momento. Somente depois que os corpos foram encontrados, enterrados numa vala embaixo da varanda da casa. O Xavier, claro, não estava lá. Assim, se tornou o principal suspeito dos crimes. Ao que tudo indica, os pesquisadores disseram que o crime foi calculado e que Xavier, há semanas, planejava a partida da família, tendo avisado a escola dos filhos que eles iriam se mudar para outra região em breve, então que eles não estariam mais frequentando essa escola. Mas agora você deve estar se perguntando, assim como eu, qual o motivo dos assassinatos? A única coisa que a gente tem certeza, pessoal, é que por mais que não aparentasse, os Dupont passavam por uma turbulenta situação financeira. Afinal, os negócios da família ligados à internet estavam falindo. Além do mais, a quantia que Agnes recebeu de herança já não existia mais. Ele foi gasto por Xavier, que provavelmente usou com sua amante na época, de quem ele pegou dinheiro emprestado. Apesar da relação afetuosa com a mulher parisiense, ela estava exigindo que a dívida fosse paga o quanto antes, porque ela precisava do dinheiro. Jornais da época levantaram outros pontos para o ato. O primeiro deles é a complicada relação do suspeito com o seu falecido pai. O segundo é sobre uma suposta crise pessoal em relação à religião de Xavier, que Xavier havia levantado dúvidas em relação ao catolicismo em um fórum na internet. Depois de cometer o crime, Xavier foi visto agindo normalmente no sul da França, como se nada tivesse acontecido, e permaneceu foragido da polícia. Mas no dia 12 de setembro de 2019, ainda na capital francesa, no aeroporto, as autoridades desconfiaram de um passageiro com um comportamento estranho e pensaram que poderia ser o Xavier. E foi aí que a casa caiu para o Xavier. Mas não conseguiram confirmar, porque o Xavier estava viajando com uma identidade falsa e estava com uma aparência completamente diferente da que tinha quando cometeu o crime. Mesmo assim, as autoridades informaram a polícia escocesa das suspeitas. Então, ao eles chegarem no aeroporto de uma outra cidade escocesa chamada Glasgow, as autoridades conseguiram confirmar, através das impressões digitais, que o suspeito se tratava realmente do homem que tinha sobre si pendentes de um mandado de prisão europeu, emitido pelas autoridades francesas, por 5 crimes de homicídio desde 2011, ou seja,
que realmente era o Xavier. Segundo as autoridades, Xavier não resistiu à detenção e o francês ficou nas mãos da polícia escocesa. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse terrível caso do francês Xavier? Deixe nos comentários o que vocês acharam sobre esse caso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço a todos. Que todos fiquem bem e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até a próxima, meus habibis. Fui!